Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo faremos um unboxing com dois tipos de quadro branco. O quadro branco com lousa melamínica profissional e o quadro branco com pintura UV. E eu faço uma pergunta aqui. Será que o quadro branco com pintura UV pode ser considerado profissional? O principal motivo de estarmos fazendo esse vídeo é para mostrar a comparação entre eles. Porque muitos canais de venda informam que a lousa com pintura UV é profissional. E é aí que a gente vai analisar se realmente pode ser considerado profissional. Então nós vamos abrir os dois produtos para ver a diferença entre elas. Bom, além do que eu já mencionei, a primeira impressão que eu tive, o que nós vamos fazer agora com os quadros abertos é iniciar uma comparação de ambos. O primeiro ponto e mais importante é a lousa, e eu vou tentar resumir aqui a diferença entre elas, da pintura UV para a lousa melamínica. A pintura UV, o UV significa ultravioleta, e que é uma excelente tecnologia muito utilizada em móveis. Mas temos que pensar e comparar esses quadros com a escrita, o uso dela, né? O quadro com pintura UV, ele tem uma superfície mais imperfeita, um pouco mais áspero, digamos assim. E em comparação com a lousa melamínica profissional, é uma diferença gritante, porque ela tem um brilho muito intenso. Isso se dá porque a lousa melamínica é feita de alta pressão e ela possui uma camada protetora de até 10 vezes mais resistência do que a pintura UV. Pelo que nós pesquisamos, a lousa com pintura UV ela é pintada ou aplicada diretamente nessa chapa aqui, que é um MDF de 3 mm, tá? Já o quadro profissional, né, com a lousa melamínica, nós fazemos uma colagem da lousa, que é exatamente essa lousa, e ela é aplicada no MDF. Normalmente nós utilizamos de 9 mm o MDF. Além da lousa e do MDF, um fator bem importante é a estrutura do alumínio que nós utilizamos. Os nossos quadros são feitos com alumínio, um alumínio com a parede mais reforçada, em comparação ao que eu vi aqui nessa lousa, tá? Nós utilizamos o alumínio anodizado fosco, que é exatamente esse que está aqui. Tem as opções da cor branca e da cor preta, que é com pintura epóxi. Então, analisando os dois quadros, eu tive exatamente essa impressão de que esse quadro é muito mais estruturado do que o quadro com pintura UV. Agora nós vamos fazer um teste de escrita e limpeza, que aí vocês vão ver mais claramente a diferença entre elas. Resumidamente, então, a gente vê uma diferença gritante de qualidade entre as duas. E eu posso afirmar que a curto e médio prazo, a lousa UV com certeza vai manchar, diferentemente da lousa melamínica profissional. Então, assim, respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, o quadro UV, na minha opinião, analisando mais diretamente aqui, ela não pode ser considerada um quadro profissional. Ou seja, se você quer adquirir um quadro para ter uma vida útil maior, infelizmente, com esse aqui você não terá. O quadro com lousa melamínica, essa sim pode ser considerado um quadro profissional. Ele tem todas as características para o uso intenso.
se a intenção é ter um quadro mais bem estruturado e reforçado com uma vida útil longa, eu pessoalmente recomendo esse quadro aqui. Apenas fazendo um adendo, a vida útil de qualquer lousa tem uma relação direta com cuidado e limpeza e manter sempre ela sem os riscos, porque se você riscar principalmente a lousa melamínica, ela vai perder aquela película protetora. Então, pessoal, depois que nós fizemos a gravação, eu tive a curiosidade de desmontar esse quadro para eu entender melhor como que era a estrutura, o alumínio, para eu entender como que é a estrutura desse quadro. E para nossa surpresa, essa moldura não é de alumínio, essa moldura ela é de MDF. E aí eles aplicam uma película, uma camada de um adesivo que lembra o alumínio, tá? Olhando a descrição aqui na etiqueta que eles mandaram, aqui consta quadro branco, UV MDF e alumínio soft. Não é alumínio, é um MDF que lembra o alumínio. Outro detalhe bem interessante que eu verifiquei aqui, que é a garantia. Ele tem 3 meses de garantia desse quadro. 3 meses ele vai durar, isso eu posso garantir. Depois de 3 meses eu já acho que ele vai começar a manchar a lousa. Diferentemente da lousa profissional, em que nós damos 3 anos de garantia contra defeito de fabricação, a garantia não é dada contra mau uso. Ou seja, se você riscar a lousa, como eu já disse no decorrer do vídeo, ela não vai ter a garantia. Mas se você escrever e apagar com pano, seja lá com o que quer que seja, ela não vai manchar. Então são 3 anos de garantia. Comparada a uma lousa e outra, eu diria para vocês que é uma redundância, mas não há comparação. Porque a estrutura da lousa melamínica, a estrutura interna, o alumínio, como que ela é fixada, você pode ter um quadro de 60 por 40 até 3 metros, a estrutura dela é muito melhor, muito maior e incomparável a essa lousa, a lousa UV. Eu diria que a estrutura desse quadro, o fundo dele é aqueles fundo de armário, né? Então, com sinceridade, não tem comparação entre uma lousa e outra, tá? Outro detalhe importante é a cantoneira. Essa cantoneira é uma cantoneira extremamente frágil. Para um quadro de 70 por 50, eu diria que aguenta, não vai ser o problema. Mas se você começar a ter um quadro um pouco maior, eu tenho absoluta certeza que essa cantoneira não vai aguentar. Tanto que essa daqui já está danificada, já está quebrada. Então é uma estrutura bem frágil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais para trazer a diferença entre o quadro com a pintura UV da lousa profissional. Se você tiver qualquer dúvida, pode acessar o nosso site, entrar em contato com nossa equipe comercial, com os nossos consultores, que eles vão esclarecer todas as dúvidas, principalmente referente ao quadro profissional, dúvidas das características e até a questão comercial, de venda, forma de pagamento. Então nós estamos à disposição de vocês e espero que tenham gostado do vídeo.